Neste momento, nós vamos falar sobre saúde pública. O programa agora recebe inúmeras ligações semanalmente aqui com telespectadores que têm dúvidas sobre algumas prestações de serviços de saúde pública. Por isso, nós convidamos para participar do programa agora o novo secretário de Saúde do Estado, Pedro Elias, que já está aqui com a gente. É médico, tem uma ampla experiência, já está há 2 meses à frente da pasta e vai conversar conosco sobre os desafios de prestar o serviço de saúde pública em um estado tão grande. Tudo bem, secretário? Bom dia, seja bem-vindo ao Agora. Tudo bem, Amaral, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo conosco, porque muitas vezes o telespectador não entende o desafio enorme que se tem hoje no estado do Amazonas devido às próprias dimensões, questões logísticas, que a gente até sabe que existe, mas muitas vezes as pessoas não conseguem estimar isso. No entanto, eu observo que hoje o Amazonas, ele destina, no norte do país, eu acho que é o estado hoje que destina a maior parte dos recursos dentro da saúde pública. Como é que é feito esse contingenciamento de verba para a saúde pública e de que maneira isso impacta positivamente o setor? São mais de 22% do orçamento do estado, né, destinados à saúde pública. Só recurso do Tesouro Estadual. Isso é muito impactante. Eu digo sempre, para quem me questiona sobre a saúde pública do nosso estado, que procure ver o que está acontecendo nos estados vizinhos, por exemplo. Nossa saúde tem grandes dificuldades, mas não há comparação em relação a alguns estados da federação. Nós temos a melhor rede de urgência e emergência pública do país. Posso lhe afirmar isso, Amaral, até pela experiência que tenho como cirurgião. Então isso foi crescendo ao longo do tempo. O que aconteceu? O que a federação, a União, destinava para recurso público para a saúde no país foi caindo absurdamente ao longo desses anos. Já chegou a ser quase 70%. Hoje está menos de 40%. Ou seja, os estados foram meio que obrigados a buscar alternativa para manter a qualidade de saúde da sua população. E foi assim que o Amazonas definiu seus investimentos e o governador José Mello tem mantido esse compromisso com a saúde pública do estado. É uma grande prioridade, imagino, até porque quando a gente fala de saúde no âmbito estadual, a gente fala, é claro, dos grandes pronto-socorros que temos na capital, João Lúcio, 28 de agosto, agora o Hospital da Zona Norte está avançando plenamente e, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de investimentos também no interior. Como é que está sendo feito isso, secretário? Falar em investimento num momento delicadíssimo como esse, Amaral, é até meio contrassenso, né? Mas, enfim, a população não tem culpa de desmando, não tem culpa de dor com recurso público e nós temos a obrigação, enquanto gestores, de manter a qualidade do atendimento lá na ponta. Em relação ao anterior, é um outro estado, né? Toda vez que se fala em saúde, em problema de saúde, em agravo de saúde, investimento de saúde, geralmente só se fala em Manaus. É verdade. Esquece que nós temos 1.574.000 quilômetros quadrados de extensão, de terra e de água. E nós temos que chegar até lá. O que nós pretendemos enquanto planejamento na saúde para os próximos anos? Nós precisamos fortalecer as regiões de saúde do estado. Essa divisão geopolítica já existe. Nós temos 9 regiões de saúde, para você entender melhor e os nossos telespectadores, no Amazonas. Uma é Manaus e o seu entorno. E as outras estão aí divididas pelas calhas de rios do nosso estado. São 8, portanto. A nossa ideia é fortalecer cada vez mais os polos regionais dessas regiões de saúde. Ou seja, fortalecer o hospital, transformar aquele hospital em uma referência naquela região que foi georreferenciada. Não só o hospital, mas a infraestrutura toda de saúde que existe naquele município, polo. Implica transporte. Isso. Aí nós temos que trabalhar regulação, transporte sanitário, temos que trabalhar abastecimento farmacêutico, nós temos que trabalhar o fortalecimento da atenção básica lá nesse município, nós temos que trabalhar a questão da atenção materno-infantil, que é muito importante, nós temos que não nos afastar nunca desse índice de mortalidade infantil, que em algumas regiões do estado ainda são elevadas. Nesse contexto, junto com a Secretaria Nacional de Atenção Indígena, trabalhar a saúde indígena também. Você sabe que nós temos a maior população indígena do país. E especialmente essa questão que envolve as endemias regionais, né? Que são sempre preocupantes. A saúde da criança, a saúde do adolescente, a saúde do idoso, enfim. Nós vamos começar esse trabalho a partir do mês que vem, provavelmente com o primeiro polo regional de Manacapuru,
E depois, no decorrer do ano que vem, até o primeiro semestre de 2016, esperamos ter concluído esse trabalho, que será permanente, aliás. Eu penso que esse é o grande investimento para o interior nesse momento. Muito bom. Secretário, assim, é inerente falar de investimentos no interior, principalmente de saúde no interior. E a gente precisa também citar a telemedicina. Eu já acompanhei o trabalho, sei como é que funciona, mas o senhor, acredito, sabe muito mais e pode dizer para a gente de que maneira essa tecnologia vem ajudando o Estado a chegar em regiões onde a presença do médico é muito difícil. Essa é uma discussão antiga, né, de como levar profissional, não só médico, profissional de saúde para o interior do Estado. Eu conheço isso na própria pele, posso lhe dizer, com experiência pessoal, porque eu sou do interior, né, nasci lá no sul do Estado, sou de Humaitá, pude ver de perto o quanto que isso é dificultoso. Deus e o destino, enfim, me permitiram agora poder, acho que humildemente, fazer alguma coisa para dar algum retorno a essa situação, e eu posso dizer a você que eu tenho uma absoluta convicção de que telesaúde e as ações de telesaúde serão e já estão sendo muito importantes para minimizar esse sofrimento. Telesaúde, para quem não sabe, provê aporte de saúde através de telediagnóstico, teleconsultoria e até de educação em saúde mesmo para regiões em que a distância é um fator agravante, exatamente o que acontece no nosso estado. Então, isso se faz através do uso de tecnologia da informação e da informática moderna. O Amazonas tem investido muito nos últimos 2, 3, 4 anos, talvez, através de recursos do Estado, para que nós possamos ampliar as ações de telesaúde para esses municípios. Eu cito a você o programa de telecardiologia que eu coordenei lá no Hospital Francisca Mendes, que já nos permitiu realizar mais de 300 mil eletrocardiogramas para os 61 municípios do Estado. Não só isso, através do eletrocardiograma nós já podemos detectar algumas doenças, tipo síndrome de Wolff-Parkinson-White, o telespectador não tem a obrigação de saber exatamente o que é isso, mas é um tipo de arritmia, digamos assim. E através desse diagnóstico à distância podemos trazer essas pessoas para cá, e para o Hospital Francisca Mendes especificamente, onde foram tratadas, né, e elas retornaram para o convívio de suas famílias. Já temos também um programa um pouco mais avançado de laudo de mapa e Holter, que são aqueles exames que você deve conhecer, a maioria das pessoas conhece, também com laudo à distância para o interior. Nós estamos em 8 municípios, exatamente nesses 8 polos regionais. E temos aqui, e esse foi um programa muito ousado do governo do Estado, o único do Brasil na rede pública, que é o programa de teleradiologia e telemamografia. A previsão é que nós cheguemos aos 61 municípios também. Já estamos em mais de 40. E já temos mais de 6 mil laudos de mamografia à distância. Veja, isso nos permitiu, por exemplo, detectar mais de 25 casos de câncer de mama. Essas pacientes, elas estão já, algumas em fase de tratamento, outras em fase de encaminhamento para o tratamento aqui em Manaus. O que eu posso dizer, não fora isso, certamente essas mulheres estariam condenadas à morte, porque o diagnóstico de câncer de mama, exatamente de câncer de mama, quanto mais precoce, muito melhor para o paciente, obviamente. Dizer a você em primeira mão que a semana passada começamos um piloto de eletroencefalograma à distância também. Olha que interessante, um exame muito comum. Estamos fazendo esse piloto aqui em Manaus, ainda na Policlínica Zeno Lanzini, mas a nossa ideia também é levá-lo para os 8 municípios, polos regionais, ano que vem, em primeira mão. Depois a gente vai avançar para os 61. E eu espero que ano que vem também já tenha o aval, o aceite, a parceria do governador José Mello para que possamos avançar com o programa de telecitologia oncótica, que nada mais é do que o diagnóstico à distância também, daquele exame chamado Papa Nicolau, que todo mundo conhece, para a detecção de lesões precursoras do câncer de colo uterino. Você sabe que o Amazonas ainda continua sendo o estado da União com o maior índice de câncer de colo uterino. E nós temos a obrigação de mudar essa realidade, que estamos perdendo mulheres jovens, inclusive, vítimas de câncer de colo uterino. Eu tive a oportunidade, ainda falando de interior, secretário, de acompanhar diversos mutirões de cirurgia e vejo a necessidade disso em alguns municípios onde a presença do cirurgião ou de uma equipe completa para fazer aquilo ainda é muito complicada. Isso continua? Isso deve ser intensificado? Sim, sem dúvida. Em algumas situações, na maioria delas, é a única oportunidade que o cidadão tem lá no interior de ter o seu agravo cirúrgico resolvido, né? Vamos ampliar isso ano que vem. Você lembra que o governador, no seu programa de governo, propôs o programa Pronto Especialista,
que deverá levar especialista para o interior. Obviamente que isso está sendo reestudado em função de toda essa situação econômica do país, que também tem impactos aqui no Amazonas, obviamente, e nós pretendemos iniciá-lo no ano que vem também. Isso significa ampliar esse atendimento que é feito hoje no mutirão de cirurgias para outras especialidades, que estão sendo, como eu lhe falei, redefinidas, mas o programa não será interrompido. Muito bem, essa semana, secretário, nós recebemos aqui no programa alguns telespectadores que estavam na dúvida quanto à prestação de alguns serviços no Hospital Francisca Mendes, no que diz respeito a diálise, hemodiálise, angioplastia. E aí nós aproveitamos a sua presença hoje aqui para esclarecer melhor como é que está o andamento desses serviços hoje, lá no Francisca Mendes. Eu acho que é mais especificamente, Amaral, a questão dos tratamentos endovasculares. E aí inclui cateterismo cardíaco, a angioplastia de coronárias, arteriografia de membros inferiores, angioplastia intraluminal também de membros inferiores, especialmente paciente diabético. Exatamente. Ablação, implante de marca-passo e até tratamento de aneurisma cerebral, através de um procedimento chamado embolização de aneurisma. É importante que se diga o seguinte: só existe esse equipamento na rede pública lá no Hospital Francisca Mendes. Você sabe que conheço isso muito de perto, porque dirigi o hospital durante quase 8 anos. Daí você já imagina a quantidade de pessoas que necessitam daquele serviço, inclusive do interior do estado e inclusive de outros estados aqui da região. Durante muito tempo, o Hospital Francisca Mendes tinha apenas um equipamento de hemodinâmica, que já tinha mais de 15, 16 anos. Equipamento de qualidade, mas que foi ficando, ao longo do tempo, foi perdendo qualidade do ponto de vista tecnológico. Muito recentemente, num propósito de projeto que nós apresentamos ainda, enquanto diretores ao Ministério da Saúde, adquirimos um novo equipamento de hemodinâmica. Equipamento super moderno, certamente o melhor dessa região do país, falo com absoluta tranquilidade, que vem inclusive acoplado nele um tomógrafo, quer saber, que permite que pacientes neurológicos, por exemplo, quando fazem um procedimento endoneurovascular, possa fazer a tomografia ali mesmo, sem precisar de locá-lo. E esse equipamento já está em funcionamento há um ano. Ocorre que, com os dois equipamentos em funcionamento, nós poderíamos ter uma melhoria muito grande na quantidade desse atendimento. O equipamento inicial que eu lhe falei, que já tem quase 20 anos, ele deu uma pane que agora não tem mais condições de consertá-lo, até porque ele não é mais fabricado, não tem mais peça. Não tem peça de reposição, né? De reposição. Então, eu agora, na condição já de secretário, tomei a decisão de que não vamos mais investir no equipamento desse, porque as peças são muito caras e daqui a pouco ele começa a dar problema de novo. O que nós decidimos? Eu tenho já o aceite do governador Zé Melo, nós vamos adquirir um novo equipamento de hemodinâmica para lá, o hospital, com recurso do Estado, e já startei esse processo, estamos em fase de cotação, com uma grande vantagem. Nós já temos ali um espaço que está destinado para receber um novo equipamento da obra que foi feita no Francisca Mendes de ampliação recente, mais um ano. Portanto, ganhamos uma etapa importante. Assim que o processo estiver definido, listado, essa máquina será instalada lá com a mesma qualidade desse equipamento moderno que tem. Eu espero que ainda esse ano isso aconteça. Estou acompanhando isso muito de perto, porque sei a necessidade que temos desse equipamento. Significa que iremos dobrar a capacidade de atendimento. Hoje se faz ali, em média, 75 a 80 cateterismo cardíaco, por exemplo, por semana. Isso vai nos permitir, obviamente, fazer uma média de 150 a 200 cateterismos. Então, pedir à população, obviamente que é direito do cidadão reclamar e ir atrás do seu direito mesmo. Eu sou apoiador absolutamente integral dessa situação de reivindicação, mas peço que tenham um pouco de paciência. Enquanto isto, Amaral, eu já autorizei ontem que a Secretaria contrate no serviço privado um pacote de arteriografia de membro inferior e mais um pacote de tratamento endovascular de aneurisma cerebral para que a gente possa diminuir essa espera. Isso que é muito importante, isso aliás, deve nesses começar, quadros, exatamente, deve começar a acontecer com a ajuda do privado. Você sabe que o SUS prevê isso, né? A Lei 8080, quando o público não está conseguindo dar conta do serviço, ele pode contratar o serviço privado. Então, na semana que vem, a gente já começa a utilizar essas cotas do serviço particular para atender e diminuir essa demanda. Muito interessante. Secretário, a gente está no Setembro Verde, uma grande campanha de estímulo à doação de órgãos aqui no estado do Amazonas. Tivemos o Teatro Amazonas iluminado de verde. Quero aproveitar a sua presença para falar como é que está o trabalho na central de transplantes que a gente tem aqui. Eu acho que avançamos muito, né? Avançamos muito. Muito.
considerando as dificuldades todas que temos no estado. Você não pode comparar o estado do Amazonas, nesse momento, com um estado que tem a tecnologia como São Paulo, onde estão centralizados praticamente todos os transplantes do país. Agora, Porto Alegre avançou bastante, Fortaleza também tem um grande centro transportador, Santa Catarina também já tem. Mas aqui para o norte, não se ouvia falar em transplante público. Aliás, a única modalidade de transplante hoje existente no país é a pública. E somos o maior transportador do planeta, viu? O Brasil. Apesar de todas as dificuldades do SUS, na área pública. Então, você sabe que nós realizávamos aqui o transplante de córnea há algum tempo, desde 2002, são mais de 1.400 transplantes de córnea realizados. Já realizamos também o transplante de rim, primeiro intervivos, depois começamos a fazer do doador falecido para o vivo. Já temos aí 400 e poucos transplantes. E, recentemente, o transplante de fígado. Anteontem fizemos o 7º transplante. O primeiro numa paciente do sexo feminino da região norte e nordeste do Brasil. Paciente de Manacapuru, aliás. E já é um grande avanço, eu entendo. Você não imagina, ou imagina, a complexidade que é para se fazer um transplante desse. Todo o processo, incluindo o credenciamento pelo Ministério da Saúde, que só habilita unidades que tenham condições plenas para realizar. Porque é uma cirurgia complexa. O fígado, eu sempre digo que nós fomos aqui na contramão dos processos habituais de implantação de serviço de transplante, porque o fígado é muito mais complicado que o transplante de coração, não sei se você sabe disso. Sim. E nós já começamos a fazer fígado antes de fazer o coração. Claro que isso tem uma explicação. Nós somos uma região altamente endêmica em hepatites, né? E as hepatites, normalmente, quando cronificam, levam a cirrose e o paciente pode precisar receber um fígado novo. Por isso que nós tomamos essa decisão de antecipar o transplante de fígado e agora, e aí volto a falar como ex-diretor do Hospital Franciscamente, nós estamos preparados para fazer o transplante cardíaco. Eu espero que este ano de 2015. Já tem data? Eu imagino que até novembro, porque nós estamos exatamente na última etapa, deixa eu esclarecer para você e para os seus telespectadores. Esse processo de habilitação, como lhe falei, ele envolve o envio de uma série de documentos que são exigidos pelo Ministério, e tem que ser mesmo, né? Trata-se de uma situação bem delicada. Faltava só o nome dos anestesiologistas da equipe. E, pelo que eu sei, isso foi feito na semana passada. Então, vamos aguardar a visita do Ministério agora, que vai nos dizer se estamos, vai ser no Hospital Francisco Mendes, aliás, se estamos plenamente aptos a realizar esse transplante. Já tem o paciente, já tem... Tem 20 pacientes já aguardando na fila. A equipe foi treinada já, viu? Multidisciplinar, já foram para Fortaleza, para o Hospital de Messejana, e um outro grupo já foi para o Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, lá em São Paulo. Secretário Pedro Elias, obrigado pela presença aqui no programa, prazer tê-lo conosco para esclarecer, levar essas informações ao nosso público, ao nosso telespectador. Espero que você de casa possa ter aproveitado essa entrevista. Qualquer dúvida, continue ligando para a gente caminha lá para a sua equipe. É lógico, é sempre bom ter essa comunicação. Sucesso nessa nova empreitada à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigado, Amaral. Me permita falar duas coisas muito rápidas. Claro. Primeiro, pedir à população que se engaje nessa campanha de doação de órgãos. É muito importante. O único critério que se utiliza para isso, a única obrigação é que o cidadão declare, enquanto vivo, para a sua família que ele é doador. E depois de falecido, só a família pode autorizar. Eu gostaria muito que a população nos ajudasse nisso, nós precisamos muito. Segundo, dizer que eu pedi no dia da minha posse um pouco de paciência e um voto de confiança à população. Nós agora estamos começando realmente a tomar pé daquela máquina gigantesca que é a Secretaria de Saúde, e a população do Amazonas pode ter certeza que terá em mim um servidor, sobretudo atuante, para que possa minimizar os agravos de saúde de todos aí no Estado. Muito bem, sucesso na trajetória. Muito obrigado pela presença aqui no programa.